Janeiro, o mês que ficou marcado como o mês que vidas se foram devido à falta de oxigênio na rede hospitalar pública do Amazonas. Foram 1.400 novos casos da Covid-19. O número de mortes subiu para 8.117. Foi o mês em que o amazonense teve que procurar oxigênio para salvar vidas que morriam asfixiadas. A superlotação nas unidades fez com que pacientes fossem transferidos para outros estados para tentar salvar a própria vida. No interior do Amazonas, não é diferente. Em Parintins, mesmo com ordem judicial, pacientes graves da Covid-19 do município não conseguem ser transferidos para UTIs em Manaus. 2 pacientes da lista de espera faleceram nas últimas 24 horas, um homem de 22 anos e uma mulher de 52. Unidades de saúde, como o Platão Araújo, em péssimas condições para atender pacientes infectados que ficam nos corredores, outros que ficam horas aguardando uma UTI. Denúncias que relatam que nada acontece no estado. Mais uma vez a negligência médica na saúde, hein? Trouxe a minha sogra agora para ser atendida aqui no pronto-socorro do Coroado. Ela tá com questão positivo no Covid. Ela tá com febre alta, muita dor. Ela veio para ser atendida, uma senhora de idade, de 74 anos de idade. É mesmo que nada. Aqui é mesmo que nada. Fui atendido depois de um barraco, depois da via chamar a viatura aqui no pronto-socorro do Coroado, ela vai ser atendida. Depois de um barraco, depois de chamar a viatura, porque o estado do Amazonas está uma calamidade, está uma porcaria. Essa saúde do nosso estado está uma porcaria. A mulher falou que era pra gente ir pro UBS, a mulher morrendo, uma senhora de idade morrendo, minha sogra morrendo com de dor, febre alta, não queriam atender ela. Então, gente, se tu tiver dor, febre alta, morre em casa, porque aqui no hospital não estou te atendendo não. Então esse governador bandido, que eu vou chamar de bandido, que não ajeita a nossa saúde, que tem dinheiros e dinheiros aí desviado, tá aí ó, a porcaria que nós estamos vivendo. Aí vem dizendo na televisão, a mídia vem falar, fala muito e não faz nada. Essa é a verdade. Então, gente, se tiver dor, se tiver alguma coisa para ser atendida aqui no SPA do Coroado, a ordem que eles têm daí de dentro, que ela falou, que não é para ser atendido não, que é a ordem do Estado, ordem do Estado, ordem do Estado. Então, autoridade, deputados da Assembleia, pelo amor de Deus, vamos tirar esse governador do Estado, que estamos morrendo, o povo está morrendo. Mas algumas famílias viveram bem de perto os efeitos de uma gestão colapsada, um janeiro negro e macabro, como foi o caso do jornalista Tony Maquiné, que em um único mês perdeu 5 pessoas da família, um tio, 2 tias, a avó e um primo. Todos foram internados nos hospitais públicos, como o Platão Araújo e o 28 de agosto. Foi um janeiro de 2021, vai ficar marcado para o resto das nossas vidas, né? Da minha família, porque nós perdemos 5 pessoas amadas da nossa família. Nossa família é muito unida, é muito amável, a gente gosta de sempre estar um com o outro confraternizando. E esse janeiro de 2021 vai ficar marcado como um pesadelo que a gente viveu. A gente enterrou a minha avó, enterrou o meu tio, enterrou a esposa desse meu tio, enterrou a minha tia e o meu primo, que é filho dessa tia que também faleceu. Eles faleceram em uma semana, assim. Num domingo faleceu a minha tia e no último domingo de janeiro de 2021 ele faleceu. Dezembro para vocês foi um dezembro ainda normal? Foi o normal, né? As pessoas perguntam se a gente fez confraternização, né? Aquela reunião de família de Natal, de final de ano, que a nossa família sempre faz, é muito tradicional, só que nós não fizemos. Nós não fizemos justamente para não aglomerar, para poupar a saúde da minha avó, dos meus tios que são do grupo de risco, né? Meus tios são em torno de 50 para cima, meu pai tem 68 anos, então a gente preferiu não aglomerar, né? A gente foi para o sítio, eu, minha esposa e meus filhos, né?
ficamos lá só a gente mesmo, para justamente não botar a vida de risco, a vida de ninguém em risco. O tempo de morte de um para o outro foi muito curto, de 3 a 7 dias. É coisa assim que só não dá nem para explicar, né? Só sentindo mesmo que a gente passou, né? A gente pensava realmente, a gente ficava anestesiado, a gente olhava um para o outro e falava, meu Deus, a gente está vivendo esse pesadelo, porque o meu tio faleceu no dia 9, né? E eu tive que ir para lá dar um apoio moral para minha prima, né? Para o meu primo, e ver o corpo do meu tio naquele container lá, que tem lá atrás do 28, foi uma coisa assim que eu nunca vou tirar da minha cabeça, porque o meu tio era uma pessoa tão agradável, tão amável, muito católico, muito religioso. E ele estava lá dentro daquele container frigorífico, né? E ver o meu primo ter que reconhecê-lo lá. E tudo tinha que ser muito rápido e tinha que ser com todo aquele equipamento, né? De proteção. E eu ficava, nossa, parecia que eu estava vivendo um filme de terror que a gente vê na televisão só que eu tô dentro do filme. Então a gente já teve que enterrar o meu tio e a gente soube que a minha avó tinha falecido. Então a gente estava combinando, né, já então vamos enterrar os dois juntos. Ligamos para a funerária e falou, morreu mais um, dá um desconto aí, né? Um é 3 mil, faz os dois por 5, né? Dá um desconto. A gente fazendo isso, eu falava, meu Deus, não acredito que isso está acontecendo. Mas foi o que aconteceu. E eu acho que o meu tio foi um dos primeiros a morrer por falta de oxigênio, porque no dia seguinte explodiu isso, de falta de oxigênio aqui no estado. Meu tio estava muito bem, né? O meu primo chegou a entrar lá de forma clandestina, né? Assim, errado, mas um filho que não tinha notícia do pai há dias, né? Ninguém dava notícia. Ele conseguiu entrar lá, viu que o pai dele estava bem, viu que estava tranquilo, só que no outro dia a gente recebe a notícia que ele morreu. Então a gente até hoje não tem uma explicação para saber qual foi realmente o motivo da morte dele, porque no outro dia já explodiu a bomba que estava faltando oxigênio em Manaus. Mas nunca chegaram a dizer para vocês que estava faltando oxigênio dentro do hospital? Não, nunca chegaram a dizer, porque a gente não tinha notícia de nada. A minha prima me ligou chorando, ela falou, primo, eu me lembro muito bem disso, que isso parte do meu coração. Ela falou, eu só quero saber como é que meu pai está. Eu só quero poder ver meu pai, tocar nele. Só que não tinha como ficar lá na frente do 28 sem ter notícia de nada. Então meu primo teve que tomar essa atitude de entrar lá escondido e ver se o pai estava bem. E realmente ele viu que o pai estava bem, né? Que ele falou com o pai dele, falou que o pai deu ok, assim, não, eu tô bem, fica bem que eu tô bem. E no outro dia ele faleceu. Um dia ele estava bem, no outro já tinha falecido. Então eu deduzo que foi falta de oxigênio para ele, porque no outro dia começou a vazar a notícia que as pessoas estavam começando a morrer por falta de oxigênio. E ele saturou 20. Como é que ninguém viu isso e ninguém pôde fazer nada? Então a gente entende o lado dos profissionais, porque estão sobrecarregados. Só que eu acho que o Estado tinha que dar uma atenção maior para as pessoas que estão morrendo por causa do Covid. Porque essa morte, a falta de gestão do Estado? Com certeza, porque sabe uma coisa que eu acho impressionante? As pessoas que estão aqui, elas morrem em menos de uma semana quando dá entrada no hospital. E as pessoas que vão transferidas para os estados de fora, elas retornam na outra semana curada. Como assim? Por que isso não acontece aqui também? Como eu falei, eu sei que está difícil para os profissionais, né? Eu já ouvi história que um profissional tem que tomar conta de um leito com 20 pacientes. Isso é humanamente impossível. Mas eu acho que o mesmo tratamento que tem no estado de fora tinha que ter para os pacientes daqui que estão sofrendo. Então uma coisa... Você tá falando bem, né? Sim, eu não consigo... Se você tem problema de saúde, vá. Então as pessoas que têm condições pegam um avião e vão se tratar fora daqui e voltam curadas. Aqui, a nossa realidade, as pessoas que ficam doentes, tem algumas que preferem ficar em casa, correr o risco de morrer em casa, mas não querem ir para o hospital. Porque a nossa realidade
A pessoa entra bem no hospital e sai dentro de um saco morta. Então, a minha prima chegou até a falar para mim assim: Tony, eu estou me sentindo culpada de ter trazido meu pai para cá. Falei para ela: prima, ou você ia se sentir culpada de ter trazido, ou você ia se sentir culpada se ele morresse em casa e de não ter levado. Então, a gente não está nessa situação, assim, é complicado. Tony, vocês que fizeram todo esse corre, podemos dizer assim, levaram para o hospital, procuraram, vocês ficaram com medo de ser contaminados? Como é que foi isso? Olha, era uma outra situação. Como eu já tive um problema de saúde, a minha mãe, a minha sogra, a minha esposa tem problema de rinite, de asma, essas coisas. Todo mundo ficava preocupado, só que eu não conseguia ver tudo aquilo acontecer sem fazer nada. Então eu via que os meus parentes não estavam conseguindo forças para fazer e a gente tomou a frente, mesmo tendo esse risco. Só que, olha, andando em hospital, 28 de agosto, reconhecendo o corpo, abraçando um ao outro no momento que tu sabe que tu não pode abraçar, mas como é que tu não vai abraçar aquele parente que está desesperado, precisando de um amparo? Então a gente acaba abraçando. E quando é para voltar para casa, eu fico com medo de trazer para os meus filhos. Eu não posso visitar minha mãe nem meu pai. Os meus parentes, o meu pai, os meus tios e as minhas tias, que moram aqui em Manaus, não puderam se despedir do irmão, da mãe, da irmã, do sobrinho, porque eles são do grupo de risco. Então, quando eu voltei para casa, a gente tinha que tirar a roupa fora de casa, tomar banho fora de casa, botava a roupa num saco, e mesmo assim a gente ficava com medo de transmitir para dentro de casa. E assim, foi muito difícil tudo isso, o psicológico que você passa. Eu tive que fazer a transmissão por chamada de vídeo com meu pai, com meus tios, com minhas tias, para relatar o que estava acontecendo, para se despedir do irmão, da mãe, do sobrinho. Foi o único jeito que a gente podia fazer, deles se despedirem, né? E a gente conseguia ver no semblante deles, da chamada, o desespero, o choro, porque a minha avó com certeza ela vivia tranquilamente mais de 10 anos. Imagina meu tio, a minha família tem uma saúde de ferro, mas infelizmente isso tudo aconteceu, a gente só tem a lamentar. E ele manda um recado. Eu só queria deixar claro assim que a gente também sofre de todas as maneiras possíveis. Tudo isso que eu falei a gente sofre, e a gente que trabalha por conta própria, a gente sofre porque não pode trabalhar, né? Teve esse decreto, eu não sou contra o decreto, só que a gente sofre porque com todo esse sofrimento de perda familiar, a gente não tem como trabalhar, e as contas chegam, e os teus filhos precisam se alimentar, tu precisa botar comida no... A gente precisa comer. Quando a gente é pai e mãe, a gente deixa de comer para dar para os filhos. Mas quando a gente não tem condições de fazer isso, quando chega que vai apertando, a gente deixa de pagar uma conta de luz para comprar um rancho para dar para o teu filho. Mas só que aí a gente tem fornecedor para pagar, os fornecedores muitas vezes não entendem, que não são daqui de Manaus. Aí a gente tem que explicar: olha, a gente está passando uma situação assim aqui em Manaus, vocês podem aí aliviar, transferir esse débito por um prazo maior, para que o locatário lá da loja que a gente tem cobra o aluguel. Então a gente sofre de todos esses lados. Então a gente fica, eu trabalho com esporte, o esporte aqui em Manaus está parado. Até o jogo do Manaus, porque o que está liberado é os jogos profissionais. Então até os jogos profissionais que eram para ser aqui em Manaus foram transferidos para Brasília. Então eu não consigo trabalhar de nenhum jeito, mas, como eu te falei, as contas não param de chegar. Então a gente sofre de todas as maneiras, sofre pela perda familiar, sofre por não poder trabalhar, sofre por não poder receber para poder comprar o alimento para dentro de casa. E só para encerrar, eu gostaria de dar um recado para todo mundo, que as pessoas só vão sentir quando perder ou quando acontecer alguma coisa, só vão acreditar quando isso acontecer na família de vocês. Não esperem isso acontecer na família de vocês, porque na primeira onda
Eu vou ser bem sincero, eu até fiquei muito flexível, saía, né, tinha que trabalhar, mas se puder, não ponha o risco da sua família. Às vezes a pessoa acha assim, eu sou imune, eu já peguei, você pode pegar de novo. E o problema maior é você levar para dentro da sua casa e contaminar o seu pai, ou a sua avó, o seu avô, pessoas que são do grupo de risco. Se puder, evite passar por isso que eu passei. Estamos no 5º dia de fevereiro e o número de vítimas da Covid só aumenta e o Estado continua sem mostrar uma solução rápida para sair dessa situação que se instalou aqui no Amazonas.